Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical. E hoje eu não sei se vocês já participaram de algo assim, mas hoje vocês vão poder sair daqui e dizer assim: hoje eu li 2 livros da Bíblia inteiros numa manhã. A gente já leu um, inclusive, né? Inteiro. Abra sua Bíblia lá em 2 João, que está do ladinho ali de 3 João. Na minha Bíblia é até mais fácil. As 2 cartas estão inteiras com ela aberta aqui, ó. Não precisa nem passar de página. Já tenho todas elas aqui com a Bíblia aberta. Então hoje nós vamos estudar essas 2 cartas. São os menores livros da Bíblia. Qual deles que é menor? Quem sabe? Quê? A segunda? No português talvez seja a segunda mesmo. Mas no original, a 3 João é a menor carta da Bíblia. Apesar dela ter 15 versículos e 2 João ter 13, né? No original, naquele manuscrito, não sei se vocês já viram foto, nos manuscritos antigos, era tudo escrito. A gente já até falou isso nas aulas antigas, nas aulas anteriores. Era tudo escrito em uma linha, tudo junto, sem espaço, em letra maiúscula. Tudo certinho assim, ó. E aí, o livro de 2 João tem uma linha a mais do que o livro de 3 João, nesses pergaminhos. Mas, enfim, isso é só curiosidade, né? Vamos para a aula. Vamos, então, dar uma olhada nessas 2 cartas hoje. Assim que o passador aqui for. Deixa eu ver se ele está ligado aqui. Está ligado. Aí, isso foi eu. Beleza. Então vamos começar com as características básicas dessas 2 cartas que a gente vai estudar hoje. Primeiro, os nomes das cartas, que eu sempre trago ali, porque traz uma informação para nós. As cartas são intituladas da mesma exata forma como a gente tem no português, né? Segunda Epístola de João, e está escrito errado ali, tá, gente? A 3ª Epístola de João é de baixo. E o que já indica para nós o autor das 2 cartas, que é algo muito questionado nas cartas de João. E a gente tem que tratar um pouco melhor desse assunto da autoria para a gente ter uma ideia. Mas vamos lá. Quanto à autoria, tradicionalmente é atribuído a João. E a gente vê isso pelo nome da carta, né? Porque esses nomes foram dados muito tempo atrás a essas cartas, e já se acreditava que sim, foi o apóstolo João quem escreveu. Só que temos uma diferença aqui. 2 João e 3 João são um pouco mais difíceis da gente analisar essa questão da autoria do que 1 João. Por quê? Porque elas são tão pequenininhas que tem pouca coisa para a gente analisar. Na aula passada, o presbítero Wilkes, ele mostrou várias comparações da primeira carta de João com o Evangelho de João, e eram coisas tão parecidas que a gente falava, só pode ser o mesmo autor. Só pode ser o mesmo autor. E, de fato, só que 2 e 3 João tem essas semelhanças? Tem. Só que elas são cartas tão pequenas que é pouca coisa também por serem pequenas. Então é difícil a gente analisar. E João, ele não atribui o nome dele nas suas cartas. Na verdade, João, ele quase nunca dá o nome dele naquilo que ele escreve, né? Nem no Evangelho, nem na primeira, nem na segunda, nem na 3ª carta, só em Apocalipse que ele coloca o nome dele. É uma característica ainda que corrobora que ele faz dessa forma mesmo. Mas a gente vai ver que a 2ª e a 3ª carta de João, apesar desse problema do tamanho,
e tudo mais, há evidências, sim, de que o apóstolo João é o autor. Vamos dar uma olhada nessas evidências. Primeiro, os temas correlacionados com os outros escritos de João. Alguém abre para nós aí em 2 João 7 e outro nesses dois textos de 1 João. Outros, né? Pode ser cada um ler das referências aí. 2 João 7 com 1 João 2:22 e 1 João 4:2. Quem abriu aí em 2 João 7 pode ler. Olha o que está escrito agora lá em 1 João 2:22. Alguém lê para nós. Aquele que nega o Pai e o Filho, ou seja, uma pessoa que é enganadora, ela é o anticristo. Opa, ele está escrevendo coisas muito semelhantes aqui. E ele ainda escreve mais parecido ali em João 4:2, coisas mais parecidas ali em 1 João 4:2. Alguém lê para nós. João, ele tinha essa questão de escrever do Cristo que veio em carne. Porque João, a gente lembra até do Evangelho, que João retratou no Evangelho Cristo, o Filho de Deus, o Deus que se encarnou, o Verbo se fez carne. João escreve muito dessa forma, e a gente vê isso aqui nessas epístolas também. E 3 João? Alguns exemplos, esse é um exemplo também de 3 João. Alguém lê 3 João 11 e outros 1 João 3:10 e 1 João 4:7. Quem abriu em 3 João 11 pode ler. Agora 1 João 3:10. Muito parecido aqui a questão da procedência, né? Aquele que procede de Deus é aquele que, em 3 João está escrito, que faz aquilo que é bom, que pratica o bem. E em 1 João, ele faz um sinônimo, né? Ele fala aquele que pratica a justiça. Mas é basicamente a mesma coisa que ele está escrevendo. E outro, agora 1 João 4:7. A ideia é basicamente a mesma, mais uma vez. Então, a gente vê aí estilo e tema parecidos nos escritos de João. Eu selecionei esses aqui, tem outros mais que a gente pode analisar, mas eu não vou gastar tanto tempo nisso, porque a gente vai gastar mais tempo olhando o conteúdo das cartas. Mas existem temas correlacionados entre as cartas e muito semelhantes que dão a ideia de que João, sim, foi quem escreveu todas essas cartas. Mas tem mais coisa. Alguém lê 2 João 1:1 e 3 João 1:1. Terceira João 1:1. Como é que o autor se chama nas duas cartas? O presbítero. E é interessante a gente deixar bem explícito esse o presbítero. Não é um presbítero qualquer. Ele se chama de o presbítero. Normalmente, na língua grega, quando se escreve, você não precisa colocar o artigo nas coisas, porque é como se fosse algo... você sabe que está ali. Então, eles diminuem, sabe? Só que quando você coloca, você está enfatizando algo. E está colocado o artigo nas duas.
é o presbítero, não é qualquer um. Certamente era alguém conhecido para os seus destinatários ali. E aqui talvez João esteja querendo utilizar uma forma dúbia de falar. Porque, por exemplo, você pode questionar, por que ele não coloca apóstolo? Pedro coloca apóstolo, Paulo coloca apóstolo. Por que ele não colocou apóstolo, sendo que ele é um apóstolo? Bom, a ideia aqui talvez seja que João ele já esteja bem velho. João ele foi o último dos apóstolos a morrer. Ele foi o que viveu mais tempo, quase até o 2º século. João deve ter vivido, deve ter morrido para os finalmente dos anos 90 do 1º século. E certamente ele era o último apóstolo vivo nessa época. E o que significa a palavra presbítero, além de ser um cargo oficial na igreja? A palavra presbítero tem o significado de uma pessoa mais velha. É o primeiro significado mais comum da palavra presbítero. É uma pessoa mais idosa. Então João ele deve estar usando a forma de falar para indicar as duas coisas. O presbítero, a pessoa que vocês muitas vezes se referem por ser líder, né, um apóstolo, mas eu também, o velho que está aqui há muito tempo. Vocês podem me ouvir pela minha experiência também. Então João ele se chama desse o presbítero, e não é algo incomum os apóstolos se chamarem assim. Por exemplo, alguém abre lá em 1 Pedro 5:1. Veja aí que Pedro ele se chama de presbítero como aqueles a quem ele está se referindo. Talvez para se aproximar um pouco mais deles ali e se falar, olha, a gente está no mesmo nível diante da igreja aqui. Eu posso até ser um apóstolo, mas espera aí, a gente diante de Deus nós somos todos a mesma coisa aqui e nós lideramos a igreja como presbíteros. E João talvez esteja fazendo algo semelhante aqui também. Como ele era o último dos apóstolos, ele não precisava mais jogar uma cartada assim, eu apóstolo me ouve. Não, João ele se coloca como algo mais próximo daqueles a quem ele está escrevendo. Eu, o presbítero, mas também aquele velho, aquele que já está há um tempo aqui, vocês podem me ouvir naquilo que eu quero trazer aqui. E por fim, também tem várias evidências externas de que João é sim o autor dessas duas epístolas aqui. Não são tantas igual 1 João. A carta de 1 João é lotado de evidência externa. Pais da igreja, no 1º, 2º, 3º século, todos eles falam, foi o João que escreveu isso aqui. 2ª e 3ª João, por que não tem tanta? Porque são tão pequenas que não são nem muito citadas nos escritos. E outra coisa, 2ª e 3ª João não são cartas muito teológicas. Elas são cartas mais para pessoas, você viu, da igreja, para tratar de coisas de dentro ali, corriqueiras da igreja. A gente vai dar uma olhada no conteúdo. Então, não é uma coisa muito citada em outros escritos, né? Você não vê gente muito falando sobre 2ª e 3ª João. Não é porque elas não são importantes, mas é porque são tão pequenas que às vezes a gente não lembra, ou os assuntos são tão poucos que se trata nela, que não se fala tanto. Mas quando se fala, nos períodos antigos, né, os pais da igreja, eles afirmam que foi o apóstolo João quem escreveu também. Então, essas 3 evidências aí, os temas correlacionados, a forma como o autor se chama para a época em que ele está, e as evidências externas indicam para nós que João é o autor dessas 2 pequeninas epístolas. Até aí alguma dúvida? Diferença? Diferença, primeiramente, diferença entre significado da palavra em si. Presbítero tem mais a ver com uma pessoa que era vista de líder na igreja e significa mais velho.
Uma pessoa que você olha assim, ou aquele ali a quem eu vou me referir dentro da igreja, tem experiência ou algo assim. Mas não necessariamente só velhos podem ser presbíteros, tá? Não é isso que a Bíblia indica. Assim como apóstolos são, o significado de apóstolo primário é enviado, aquele que foi enviado. Mas como oficialato são aqueles que Cristo escolheu, os 12, para serem os seus, o fundamento ali, a quem ele passaria o fundamento para formar a igreja. Então é diferente. Os apóstolos, eles são basilares para a igreja. A gente, por exemplo, aprende de acordo com a doutrina dos apóstolos, não dos presbíteros. Os presbíteros são os líderes que Deus designa hoje, para que, hoje e também naquela época, né, a partir depois dos apóstolos, para liderar a sua igreja, a partir do ensino dos apóstolos. Não temos mais apóstolos. Tem vários que se intitulam apóstolos hoje, infelizmente, mas não existem mais apóstolos hoje. Exatamente, só os 12. Os 12 mais Paulo, né? Os 12 mais Paulo, que Paulo mesmo se chama apóstolo fora de tempo. Então, beleza. Vamos ao contexto da carta. Origem. Provavelmente foi uma carta, as duas foram escritas em Éfeso. Por quê? Tal como 1 João, né? Por quê? Porque João, mais para o fim da sua vida, ele foi para a região de Éfeso. A história nos diz que ele passou a residir por lá. A princípio ele estava até pastoreando uma igreja lá, né, em Éfeso, só que depois, ao ficar mais velho, João provavelmente só ficou ali meio que de líder, ajudando, auxiliando as igrejas da região. Provavelmente, então, ele residia por lá e escreveu essas cartas da região de Éfeso. A data, certamente depois dos anos 80, provavelmente mais próximo dos anos 90, que foi bem perto do final da vida de João. Ele já era bem idoso mesmo. A gente sabe disso porque a gente viu essa questão da idade aí na experiência dele, na forma como ele se refere presbítero, né? E também por causa das heresias apontadas na carta. Uma das heresias apontadas aqui em 2 João é uma heresia que data do fim do 1º século e início do 2º século. Que heresia é essa daqui? A gente leu, né? Versículo 7, 2 João 7, mas olha aqui que está escrito. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus vindo em carne. Essa é uma heresia que diz que Jesus, Deus, eles até criam que Jesus era Deus, mas ele não se encarnou, porque na época era um absurdo dizer que Deus se rebaixou a ponto de vir a ser homem. Então as pessoas achavam isso tão absurdo que falavam, não, isso é uma mentira, Jesus não veio em carne. Ele tomou uma forma aí que parecia que ele veio, mas não, ele continuou sendo só Deus. Essa era uma heresia do fim do 1º século e início do 2º século, conhecida como docetismo. Por isso, então, a gente tem um indicativo de mais ou menos quando essa carta foi escrita. Aí a gente atribui as duas, né, porque são cartas semelhantes, provavelmente escritas numa época conjunta. Então a gente acredita que foi mais ou menos ali meados dos anos 90 ou início da década de 90 do 1º século. Mas vamos para a parte que talvez seja mais interessante para nós aqui. Qual é o destinatário dessas cartas? São destinatários diferentes, então a gente vai tratar separadamente, tá? Qual é o destinatário de 2 João que está escrito aí? Qual que é? A senhora eleita e aos seus filhos. Não é só a senhora eleita. A primeira pergunta que vem à cabeça é, mas que senhora é essa? E por que ele fala senhora eleita? Ela tem alguma coisa especial? E por que ele está mandando uma carta para uma família? E por que ele direciona primeiro a senhora? Sei lá, será que ela é viúva? Alguma coisa assim que se pensa? Quem que é essa senhora? A primeira opção é dizer que é uma senhora de fato, que pertence a alguma igreja e que João tinha grande apreço por ela e para os seus filhos. Só que
tem algumas coisas nessa carta que dão a entender que essa senhora não é uma mulher e os seus filhos ali compreendem uma família a quem ele está se referindo. Parece que João está usando de uma metáfora para se referir à igreja, a uma igreja. Ou seja, a segunda possibilidade é que seja uma metáfora para dizer que essa senhora eleita é uma igreja e os seus filhos são os membros dessa igreja. E aparentemente essa é a melhor opção para a gente. Assim, apesar da primeira opção ser a mais simples, e normalmente a gente gosta de optar pelo mais direto, literal e simples, né? Aqui tem coisas que indicam para nós que é melhor essa segunda opção. Vamos ver essas coisas. Eu não coloquei ali, então eu vou falar. Primeiro indicativo de que é uma metáfora que João está utilizando. Alguém leu o versículo 13 de 2 João? Olha que estranho se fosse uma pessoa dizer os filhos da tua irmã eleita, que forma esquisita de falar se fosse uma pessoa, né? Os filhos da tua irmã eleita também te saúdam. Muito estranho seria João falar assim, de uma mulher para outra, e os filhos dela que vão te saudar. Mas se você troca por igrejas, faz todo sentido. Você resolve o problema, né? Porque você está se direcionando a uma igreja e os membros da igreja, de outra igreja, provavelmente a igreja que João estava, saúdam a quem João está escrevendo. Então, faz muito mais sentido o versículo 13 se a gente pensa dessa forma. Outra coisa, um segundo indicativo. A carta de 2 João muitas vezes é escrita no plural. Ele não está escrevendo a uma senhora, principalmente, né? Se fosse a uma senhora, ele estaria você, seria mais pessoal. Mas na carta ele é muito mais plural naquilo que ele escreve. Outra coisa, o teor da carta, as suas exortações, parecem mais prováveis se dirigidas a uma igreja do que a uma senhora, né? Porque ele escreveu a uma senhora sobre uma heresia da época e não sei o que mais, e seus filhos. Então, como não tem muito conteúdo pessoal na carta, mais um indicativo de que deve ter sido a uma igreja. E outra coisa, não é estranho para a época você personificar a igreja como uma personificação feminina. A própria Bíblia faz isso, né? Como é que a Bíblia chama a igreja? De noiva, noiva de Cristo. Então, não era incomum que isso acontecesse. Então, a gente conclui que a segunda carta de João, ela se dirige não a uma senhora e seus filhos, como uma família, mas a uma igreja, aos membros de uma igreja que João tinha muito apreço. Diferente de terceira João. Alguém lê aí, se bem que a gente já leu, né? 3 João se dirige ao amado Gaio. Aí não é uma metáfora, é uma pessoa, certamente. E Gaio, quem é esse Gaio, né? Há vários outros Gaios na Bíblia, né? No Novo Testamento. Você vai ver em Atos alguns, em Romanos, mas nada indica que seja um mesmo do que todos esses outros. Então a gente diz que é um qualquer, talvez seja um deles, talvez não sabemos. Mas o que a gente sabe desse Gaio é o que está escrito na própria carta de João. Certamente era um irmão amado, que é o que João fala, e João diz isso, chama ele de amado pelo menos 4 vezes aqui nessa pequena carta. Ou seja, João gosta muito desse servo de Deus, e ele era provavelmente um membro de uma igreja que a gente não sabe qual é, talvez um membro líder ali a quem João se refere, mas era um membro que estava se sobressaindo no sentido de que tinha um outro membro que a gente vai ver em 3 João, que ele era autoritário naquela igreja. Ele não estava recebendo os missionários, acolhendo os missionários que precisavam de assistência e tudo mais. Mas esse membro aqui, Gaio, ele estava, mesmo que separadamente. Então João manda uma carta para encorajar esse membro e também para dizer, você tem que confrontar aquele cara lá, porque o que ele está fazendo está errado. A gente vai ver isso mais no propósito, né, da carta e depois no conteúdo. Mas, basicamente, Gaio, então, é esse
membro de uma igreja que é amado pelo apóstolo João. Ou seja, João confiava e encorajava devido aos problemas que existiam na igreja. E aí a gente chega no propósito, no gênero e no propósito, né? O gênero, obviamente, é uma carta, não tem muita dificuldade em dizer que seja uma carta, né? Tem tudo aí para ser uma carta, autor, destinatário, saudações, saudação final e tudo mais, é uma carta de fato. E qual é o propósito dessas cartas? Em 1 João, é advertir aos irmãos daquela igreja que permaneçam na verdade que foram iniciados e evitem as heresias dos falsos mestres. É basicamente isso que a gente vai ver em 2 João. É um encorajamento de João para aquela igreja. É até interessante a gente olhar alguns versículos para a gente ver isso. Conta aí rapidinho, nos 3 primeiros versículos, quantas vezes João fala a palavra verdade. Na 2 de João. Quatro vezes, isso aí. 4 vezes, só nos 3 primeiros versículos, João fala a palavra verdade. Por quê? Porque é um dos temas que ele quer abordar aqui. E a palavra amor, ele fala várias outras vezes também nessa carta. São as 2 palavras mais utilizadas de longe aí, né? Por que João quer enfatizar nesse tema? João fala que esses irmãos têm que buscar andar na verdade e que eles também devem permanecer buscando andar em amor. Ou seja, João está mostrando um caminho, uma espécie de caminho para eles, né? Um caminho para que eles andem na verdade e andem no amor. E por quê? Porque João quer advertir a eles do perigo que os falsos mestres certamente vão surpreender a eles com as suas heresias, tentando convencê-los daquilo que não é a verdade. Ou seja, o propósito de João é advertir os irmãos que permaneçam firmes naquilo a que foram ensinados e evitem essas heresias para que elas não os tirem do caminho da verdade e do amor. E 3 João? 3 João tem outro propósito. João vai se dirigir a Gaio, um crente amado e fiel a quem ele confia. Por quê? Porque esse crente tem andado na verdade. Veja que tem coisas semelhantes nas cartas, né? E sendo assim, João começa com o propósito de encorajá-lo a permanecer fiel em exercer o seu dom de hospitalidade. Alguém lê aí os versículos 5 e 6 de 3 João. Ou seja, a ideia aqui que João está louvando aí o bom proceder desse irmão da igreja, de Gaio, é que ele tem acolhido irmãos, dado assistência a eles, esse encaminhando-os, né? Você tem os encaminhado pelo bom testemunho deles, ou seja, você tem dado assistência, e o que eles estão precisando, você está dando para eles, para que eles sigam o caminho deles como missionários. E além disso, Gaio, ele inclusive acolhia irmãos estrangeiros, aqui diz, né? Naquela época tinha esse grande problema aí, né, de ter essa dificuldade com irmãos de outras localidades, nacionalidades, etnias, especialmente se fossem judeus. Os judeus eram muito, xenófobos, vamos dizer assim. Então, eles eram aversos a pessoas de outras nacionalidades. E Gaio, ele abençoava a igreja por meio do seu dom de hospitalidade. E por que João quer dar esse encorajamento para ele? Porque há um irmão autoritário na igreja que tem proibido esse tipo de coisa. A gente vai ver isso nos versículos 9 a 12, não precisa ler agora, no conteúdo a gente vê. E esse irmão, ele não quer aceitar que a igreja faça isso. Ele quer fazer as coisas do jeito dele.
Então João escreve essa carta para encorajar Gaio a permanecer firme naquilo que ele está fazendo e advertir a ele e a igreja contra aquele irmão, porque aquele irmão precisa ser confrontado no seu erro. Então esse é o objetivo de 3 João, encorajar Gaio a permanecer firme e advertir a sua igreja contra o autoritarismo daquele líder. Deixa eu ver que horas são aqui. Então, vamos ao conteúdo então da carta. Até aí alguém tem alguma dúvida? Não? Gente, quanto ao conteúdo, hoje eu vou fazer um pouco diferente. Por serem cartas muito pequenas, é difícil você simplesmente só dividir elas. Porque se divide, você vai dar a carta toda. Então vamos fazer um resumão, versículo a versículo das cartas? Vamos tentar fazer isso para a gente entender. Uma carta tão pequena vale a pena fazer isso, né? Não dá para fazer isso, por exemplo, se eu estivesse dando Romanos. Não tem como eu ir versículo a versículo, né? Demora vários meses até para fazer isso. Teve uma curiosidade, teve até um pastor chamado Martin Lloyd Jones, ele é muito bom, só que ele tinha um dom, ele pregou Romanos na igreja dele em 14 anos. 14 anos que ele demorou para pregar a Epístola de Paulo aos Romanos. Mas, enfim, só uma curiosidade. Hoje a gente vai, então, passar verso a verso cada uma dessas pequeninas cartas e eu acho que vai ser mais produtivo para nós. Então, vamos começar com 2 João. Dos versículos 1 a 6, a gente tem João mostrando para nós o que é esse caminho da verdade e do amor que ele quer falar aqui para aquela igreja. Nos versículos 1 a 3, a gente tem uma introdução e os temas que ele aponta. Eu vou ir lendo aqui, que eu falei que a gente ia ler, e aí eu vou ler rapidinho para a gente ir acompanhando. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Então, sobre a verdade que é o fundamento do crente, verdade essa baseada na palavra e na pessoa de Jesus Cristo. Ele vai deixar isso mais claro mais para frente. Mas esse é o primeiro grande tema dessa carta. E outra coisa, ele também fala do amor, sobre o amor que os une em Cristo Jesus. Ou seja, João está escrevendo essa carta para uma igreja e ele quer enfatizar, para iniciar a sua carta, que nós somos um só corpo em Cristo e mesmo tão diferentes uns dos outros, há algo que nos une. A verdade e o amor. É isso que une a igreja. Por quê? A verdade. Por que a verdade une a igreja? Porque a verdade é o nosso fundamento. A gente tem que pensar concordemente na verdade. Ninguém pode mudar a verdade. Ela é uma só. Se ela é uma só, isso deve nos unir. E outra coisa, o amor também nos une. Por quê? Porque é o amor que vai nos fazer suportar as demais diferenças uns dos outros. Então a verdade e o amor é aquilo que une a igreja. Versículos 4 a 6, a gente tem a explicação a partir desses temas. Veja aí. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os seus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. No versículo 4, ele está explicando para a gente o que é andar na verdade. O que é isso? O que é andar na verdade? E ele diz que é andar de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. O que é o mandamento que a gente recebe da parte do Pai? Palavra de Deus. Andar na verdade é andar de acordo, ou seja, em obediência à palavra de Deus. Isso é andar na verdade. E nos versículos 5 a 6, João vai unir essa verdade à questão do amor, mostrando que a gente não deve só andar na verdade, mas a gente deve andar em amor também, amando uns aos outros. E o grande ensino aqui, eu acho,
é que é impossível a gente desassociar verdade e amor. Você conseguiu perceber que, às vezes, ele até confunde os termos aí nesse meio de verdade e amor? Ele coloca a mesma coisa. Olha só, ele coloca, o que é a verdade? O que é andar na verdade? É um mandamento que recebemos da parte do Pai. E lá no final ele fala, e o amor é o quê? Que andemos segundo os seus mandamentos. Ele mistura as coisas. Por quê? Porque verdade e amor são coisas indissociáveis. Não dá, meus irmãos, é impossível amar de mentira. É impossível amar de mentira. Se você ama de mentira, na verdade você não ama. E o oposto também é verdade. Ou seja, é impossível dizer que obedecemos aos mandamentos, ou seja, que a gente anda na verdade, se a gente não ama. É impossível essas duas coisas. Então, verdade e amor são coisas indissociáveis. Só dá para você ser verdadeiro se você amar. E só dá para você amar se você é verdadeiro. Uma boa ilustração aqui para a gente é a gente pensar nos nossos filhos, em crianças. Crianças, elas mostram o amor delas obedecendo a seus pais. Quando o seu pai vira para ela e faz tal coisa, criancinha normalmente nem questiona. Por quê? Porque ele ama seu pai, ele vai lá e faz. Pega tal coisa para mim, não sei o que e tal. A gente tem que ser assim para com Deus. A gente tem que ser assim para com Deus. O amor nosso é representado pela obediência que a gente tem para com Deus. Jesus até fala isso, né? Aquele que me ama, segue os meus mandamentos. Está lá, inclusive, João fala isso. Evangelho de João. Então vamos para seguir aqui com a segunda epístola de João. Nos versículos 7 a 13, ele vai falar o desvio, vai falar do perigo, né, do desvio do caminho pela mentira ou pelo engano. Olha os versículos 7 a 11. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Por que João está reforçando isso e mostrando a importância de se andar na verdade e no amor? No início do versículo 7 ele responde, porque muitos têm ensinado aquilo que é mentira. Tem muitos falsos mestres por aí. E a mentira aqui é dizer que Cristo não veio em carne. Eu até já falei, né, que a doutrina é uma heresia chamada docetismo. E, meu irmão, é o início do descrédito à humanidade de Cristo aqui mostrado. Para todas as religiões, ou quase todas, vamos dizer assim, é um absurdo dizer que Deus se fez homem. É um absurdo, é o cristianismo que diz isso. Fora isso, é um absurdo. Para o judeu, é um grande baita de um absurdo dizer isso. Para todas as religiões, é um absurdo, mas para eles é rebaixar Deus. Só que negar a humanidade de Cristo é negar que Cristo veio ao mundo em condição de homem para pagar os pecados que os homens precisavam que fossem pagos. Ou seja, negar a humanidade de Cristo é negar o Evangelho. Essa é uma doutrina muito perigosa. A gente tem, então, aí no versículo 8, ele fala, acautelai-vos, né? Ou seja, então vocês têm que tomar cuidado para não serem levados para longe daquilo que a gente aprendeu. Ou seja, se você for mudar de opinião a respeito de alguma coisa que te ensinaram e você creu, faça isso com cautela, meu irmão. Faça isso com muita cautela. Tendo certeza daquilo que você está escolhendo crer. E é isso que João está alertando para eles aqui. Por quê? Versículo 9, João é direto no versículo 9, né? Quem está com Deus,
está com a palavra dele. Aquele que tenta ensinar mais do que a Bíblia ensina, ou então menos, corta partes daquilo que a Bíblia ensina, João é bem direto. Esse não tem parte com Deus. Ou seja, a palavra de Deus é aquilo que nos baliza, aquilo que nos fundamenta. É a palavra de Deus. E nos versículos 10 e 11, João, então, assim, proíbe claramente que a igreja, que é o destinatário da carta, não é uma senhora, é uma igreja, receba pessoas que venham trazer doutrinas erradas. Mas peraí, João não está falando que é proibido que entre na igreja um ateu. É proibido? Não é isso que ele está dizendo. Para a pessoa sentar ali e ouvir, tudo certo. João está proibindo o quê aqui? Que eles se tornem parte, ou seja, não podem ser membros, e muito menos ter a palavra para ensinar. Ou seja, você não recebe essa pessoa. É por isso que quando a gente viu isso há pouco tempo aqui na igreja, na profissão de fé, por que a gente recebe essas pessoas e faz aquelas perguntas? Porque a gente tem que ter certeza de que a pessoa crê nas doutrinas principais que a gente crê, senão dá problema. E João está dizendo isso aqui para nós. Tem que evitar que essas pessoas façam parte do grupo para querer mudar o pensamento das pessoas. Elas podem até participar aqui, mas não podem mudar aquilo que a Bíblia diz. E por fim, 12 e 13, a conclusão. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversarmos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. João, então, ele simplesmente completa falando, eu disse o que era principal eu dizer, a minha advertência principal. O restante, depois a gente conversa, eu pretendo visitar vocês e aí a gente fala das outras questões. Mas essa aqui é a mais importante para o momento. E João conclui, então, assim, a sua carta. Vamos para a terceira, João? Alguma dúvida em segunda, João? Não? Então vamos para a terceira, João. Falei que ia ser rapidinho, resumido. Vamos ver, então, a terceira carta de João. Versículos 1 a 4, a gente tem a introdução da carta. Olha o que diz esses primeiros versículos. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. O versículo 1 é o início, tipo títulos e coisa da carta. E a partir do 2 é uma saudação bem enfática aí do apóstolo para Gaio, que demonstra alegria por saber que o irmão tem sido fiel e que o apóstolo confia nele. E a gente tem que se alegrar com o progresso da igreja, igual o João está mostrando aqui. Irmãos, João diz, irmãos, outros chegaram até João e deram testemunho daquilo que Gaio estava fazendo. Nossa, eu estava passando por lá, eu precisava de uma assistência e Gaio me acolheu, ele foi hospitaleiro. E eles falaram isso para João, e João se alegra com isso. Meus irmãos, a gente também tem que se alegrar vendo nossos irmãos agindo, utilizando os seus dons para o crescimento da igreja e para a divulgação da palavra de Deus. Isso tem que alegrar o nosso coração. E é importante também saber que nós temos que também prover essa alegria para a igreja, através dos nossos dons. Gaio alegra João porque ele está utilizando o dom de hospitalidade dele da melhor forma, acolhendo os missionários que saíam para pregar a palavra. Nós também temos os nossos próprios dons. E se a gente os usa da melhor forma, a gente alegra o povo de Deus. E alegrar o povo de Deus significa não só que a gente vai ficar feliz, mas isso incentiva os outros a trabalharem também. Quanto mais gente trabalha, mais gente ainda vai trabalhar melhor para a glória de Deus. E aí ele vai para o assunto principal. Versículos 5 a 8, ele vai tratar do bom proceder de Gaio e o encorajamento para que ele permaneça daquela forma.
Olha aí os versículos 5 a 8. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Gaio, ele exercia graciosamente esse dom dele de hospitalidade. E veja, é um dom muitas vezes negligenciado por nós, né? A gente fala muito sobre dom de pregação da palavra, dom de não sei o quê, de oração. A gente deixa a hospitalidade muitas vezes de lado, né? Tem uma carta quase inteira falando sobre hospitalidade, que é a terceira carta de João. E esse irmão, então, ele acolhia os irmãos em sua casa, mesmo quando eram estrangeiros. E aí no versículo 6, esses próprios irmãos hospedados por Gaio deram testemunho a João de que ele estava fazendo isso. E aí João acrescenta no versículo 7 que por causa do nome, o que é esse nome? Está se referindo a Deus, né? Por causa de Deus, eles saíram para fazer o trabalho deles missionário, mas eles tiveram enorme dificuldade entre os gentios, João está dizendo, né? Eles não tinham sustento, não tinham assistência entre os gentios. Mas quando eles chegaram até Gaio, Gaio os recebe e os acolhe e fala, pode ficar aqui, eu vou te alimentar, eu vou te dar o que você precisar para você continuar a sua jornada de pregação da palavra. E a conclusão no versículo 8 é muito bonita. Portanto, João conclui que eles devem ser acolhidos e assistidos da melhor forma. Por quê? Porque isso nos faz cooperadores da verdade. A gente encontra vários textos na Bíblia incentivando a ser missionários, né? A pregar a palavra. Vá lá, faça discípulos, pregue o evangelho. Esse é um texto aqui que ele incentiva o trabalho missionário por trás. A igreja que segura as cordas, né, do missionário. Então, nem todo mundo vai sair por aí para ser um missionário no exterior, igual o reverendo Patrick, por exemplo. Mas todo mundo pode ser cooperador do missionário atuando na igreja. Seja financeiramente, seja assistindo ele quando ele vier para passar uma temporada aqui, para recarregar as energias, sendo hospitaleiros. Tem várias formas da gente ajudar missionários, orando, mandando cartas e tudo mais. Todo mundo na igreja pode cooperar com o trabalho missionário. Nem todo mundo vai ser, de fato, um missionário longe, né? Um missionário que vá por aí. Mas todo mundo pode fazer o trabalho de cooperação, que é o que João está dizendo aqui. Isso é cooperar com a verdade. E aí ele vai dizer do problema da igreja a partir daí. Versículos 9 a 12 vai falar do mau proceder. Ele falou do bom proceder de Gaio, e agora ele vai falar do mau proceder de Diótrefes e a condenação que João dá a ele. Versículos 9 a 12. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então vamos olhar essa parte aqui, os versículos 9 e 10, Diótrefes, ele mostra esse Diótrefes aqui, né? Essa pessoa que ele só aparece na Bíblia aqui, não tem nenhum outro... Na verdade, eu acho que tem mais um Diótrefes. Não, mentira, é o lá de baixo. Diótrefes não tem nenhum outro na Bíblia. Diótrefes, ele deveria ser um líder na igreja de Gaio, que Gaio também era. E esse Diótrefes diz a palavra aí que ele gosta de exercer a primazia. Gente, a Bíblia só fala o oposto disso, né, pra gente. Se você quer a primazia, você seja o servo. Se você quer ser o primeiro, você seja o último.
Jesus ensina o oposto disso aqui. Mas esse Diótrefes, ele gosta de exercer a primazia. Ou seja, ele era um daqueles irmãos, você já deve ter visto por igrejas por aí, né, que gosta de mandar em tudo, que gosta de fazer as coisas do jeito dele. E João, ao tentar escrever uma carta antes, né, dessa, recomendando a acolhida de missionários, o que esse Diótrefes fez? Negou. Ele disse não para João. Por quê? Muito provavelmente porque, por querer fazer as coisas do seu jeito, por ser autoritário como ele era, ele não queria ceder à liderança do apóstolo João, mas fazer as coisas do seu jeito. E João ainda diz que ele respondeu com palavras maliciosas. Ou seja, ele deve ter sido, sai daqui, rapaz. Rapaz não, né, porque João era velho. Então, sai daqui, homem. A gente não vai fazer a coisa do seu jeito aqui, não. É do meu jeito que a gente vai fazer as coisas aqui. Não precisa das suas orientações, não. Deve ter sido algo mais ou menos nesse sentido. E por isso João mostra nessa carta a necessidade de confrontar esse autoritário. Aí no versículo 11, é um versículo mais direto. Lembra que em 2 João teve um versículo que João foi bem direto? Em 3 João também tem, que é esse versículo 11. Ele fala, porque olha, aquele que faz o que é bom, esse é de Deus, mas aquele que não faz, esse não é de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas e confrontar o mal. E aí no versículo 12 ele vai falar até de um exemplo de um missionário. Uma das dificuldades de 3 João é que tem um tanto de personagem que a gente não conhece. E no versículo 12 ele inclui mais um, que é esse tal de Demétrio. Quem que é esse Demétrio a gente não sabe. Tem um outro Demétrio na Bíblia, mas não sabemos se é o mesmo. E provavelmente era um missionário que precisava de ser acolhido. E caso ele fosse rejeitado por Diótrefes, João fala abertamente aí, esse Diótrefes precisa ser confrontado, pois fazer isso é mal diante do Senhor. Então, uma boa reflexão para essa parte aqui para nós é a necessidade de confrontar aqueles que estão claramente agindo contrários à verdade, fazendo aquilo que é pecaminoso. Hoje em dia as pessoas dizem que a gente não pode julgar, né? Não julga uma a outra, não. Não, a Bíblia não ensina isso. Aquilo é um outro contexto. A gente deve julgar o erro, sim, e condenar o erro, é o que João está fazendo aqui. Problemas precisam ser confrontados, sabe por quê? Porque se não for confrontado, porque o confronto gera problema também, mas o problema de não ser confrontado é muito maior. A igreja vai ser envenenada com ensinos errados, então pecados precisam ser confrontados. A Bíblia ensina isso lá em Mateus 18. Se seu irmão faz uma coisa contra você, você vai até ele e fala, opa, peraí, tem algum problema? Vamos conversar aqui. E aí tem todos os passos que ele disse se o problema não for resolvido. Você leva para a igreja e tudo mais. Então, pecados precisam ser confrontados. E agora a gente chega na conclusão da carta. Versículos 13 a 15 temos a conclusão. E é muito parecida com a de 2 João. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta em pena, pois em breve espero vir-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam. Saúda os amigos nome por nome. Então, mais uma vez, João termina a carta dizendo que falou aquilo que era necessário falar por carta e que ele queria visitar para falar o restante em viva voz, de forma presencial. Eu gosto de lembrar que em tempos de tecnologia, a Bíblia mesmo assim mostra para a gente que presencial é o melhor. É indiscutível que estar de forma presencial junto com os irmãos é algo insubstituível. A tela do computador nunca vai ser, igual para João aqui, a carta nunca vai ser tão proveitoso quanto a comunhão presencial entre os irmãos. Então, meu irmão, não existe igreja de internet. Igreja é corpo junto, unido, é gente junta, compartilhando junto presencialmente das suas necessidades, dos seus agradecimentos e louvando a Deus juntos. Sim, exatamente.
Era necessário, né? Isso. Isso, importante dizer isso mesmo. Não é que o presencial é insubstituível, mas há necessidade de usar outros meios de vez em quando, sim. Isso é importante. Hã? Isso mesmo. Então, para a gente fechar, essas cartas tão pequenas, elas têm muito para ensinar para a gente, inclusive de temas que são pouco abordados muitas vezes. Tipo, o trabalho daquele que fica por trás do trabalho missionário, acolhe, o dom de hospitalidade, e por aí vai. São cartas com poucos assuntos teológicos, muitas vezes a gente vê pouco delas, porque elas são pequenas e tem isso também, mas elas nos ensinam muitas coisas, também a respeito do problema da gente se desviar da verdade. Meus irmãos, a gente tem que andar na verdade e no amor. E lendo essas cartas, a gente aprende a ser uma igreja melhor. Porque apesar de elas não serem cartas muito teológicas, elas são cartas que mostram vivência da igreja. Eu acho isso legal nessas cartas. Mostram a vivência da igreja em si. Irmãos que exercem os seus dons, outros que às vezes são autoritários dentro da igreja. A gente vê essas coisas próximas da gente na igreja. Às vezes falsos mestres que entram para ensinar uma coisa que não deve e tudo mais. Então, lendo essas cartas, a gente aprende a ser uma igreja melhor e mais parecida com aquilo que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensina. Alguém tem alguma questão? Senão vamos encerrar. Vou fazer uma oração para a gente encerrar. Querido Deus, obrigado, Pai, por essas duas pequenas cartas. Eram tão fáceis dessas cartas se perderem ao longo dos anos, por serem tão pequenas, mas aprove ao Senhor, na tua providência, que elas chegassem até nós. E elas têm tantas coisas úteis e interessantes para nos ensinar. Obrigado por isso, Deus. Obrigado pelo teu servo João, que as escreveu e as trouxe até nós. E nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos ensinou hoje através delas. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.